Nós vamos fazer então o primeiro exercício da semana 7 e ele diz o seguinte: o traço de uma matriz quadrada A de dimensão n por n quadrada, né? Ou seja, de ordem n, é a soma dos elementos de sua diagonal principal. Então o traço de A é o somatório de 1 até n, sendo n a dimensão da matriz, ou a ordem da matriz quadrada, de cada um dos seus elementos A de índice II. Ou seja, quando o número da linha for igual ao número da coluna, soma. Então é isso que é o traço dela. Escreva um programa que receba uma matriz quadrada da entrada em formato semelhante ao exemplo a seguir. Então vai ser da entrada, tá? Quando fala programa receba uma matriz, ele recebe, ele não declara internamente. Se ele recebe, é do usuário, input. Então vai ser por input e ele recebe a matriz inteira, não é elemento a elemento, nem linha a linha, ele recebe a matriz nesse formato. Observe que o separador da coluna é o espaço, a gente está vendo aqui entre um elemento e outro, e o separador da linha é o ponto e vírgula, a gente já está acostumado a usar esse formato. O que o programa tem que fazer além de calcular o traço? Imprimir a matriz, criar um vetor constituído pelos elementos da diagonal principal de A, calcular o traço da matriz. Então vamos fazer em ordem, porque já que eu tenho que gerar um vetor com os elementos da diagonal principal, vou fazer isso primeiro, depois eu somo os elementos do vetor. Posso até usar o sum direto, que já vai fazer a soma do vetor inteiro. E eu tenho também que imprimir a matriz. No final, determinar o número de elementos fora da diagonal principal que são diferentes de zero. Então vou ter também que avaliar isso. Ele fala... não foi ao final, né? Ele precisa determinar isso. Então nós vamos fazer uma série de coisas. São 4 pontos aqui que nós temos que elaborar. E para isso eu vou usar de referência o programa 2. Por quê? Porque esse programa já tem uma entrada no formato que a gente precisa. Então tem aqui o input da matriz, o split dela e a inserção dos elementos já como float dentro dessa matriz. Então enquanto a gente não está trabalhando com as nossas próprias funções, porque ideal não é a gente fazer Ctrl+C, Ctrl+V toda hora. O ideal seria a gente conseguir referenciar esse programa, criar uma função que faça essa parte do programa, né? E aí a gente vai usando funções. Como isso é o tema da próxima aula, então nós não vamos usar nada disso, vamos continuar com Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou copiar o programa todinho, tá vendo? Então vamos lá, sair modificando agora os pontos específicos dele. Então aqui ele pede, entre com a matriz A. Então eu vou escrever desse jeitinho aqui dentro. Entre com a matriz A. Aqui ele não deu espaço. Pronto. Linhas. Aí ele faz o split. Aí aqui ele faz o split por espaço. Então inicialmente vai estar certo. Ele faz um soma igual a zero, porque aqui ele já está fazendo o quê? Imprimindo a matriz e somando os elementos que não fazem parte da diagonal principal. Tá vendo? Então ele faz um for dentro do outro para caminhar na matriz. Aqui no primeiro for ele está caminhando pelas linhas e dentro, dado uma linha, ele caminha pelas colunas. E aí o C é a variável que itera. Aí logo já vem o print do elemento da matriz à medida que ele entra numa dada linha. Então aí ele vai imprimindo os elementos da coluna. Depois ele verifica se o L é diferente de C para fazer a soma. Determinar o número de elementos fora da diagonal principal que são diferentes de zero. Então eu posso fazer essa parte já. Porque quando ele vem aqui, ó, L diferente de C já indica fora da diagonal principal. Então eu vou fazer, se o L for diferente de C, e eu não quero mais soma. Isso aqui vai ser um contador, eu vou chamar de cont. Não vou criar uma variável com um nome que não representa o que ela faz. Por esse motivo eu estou trocando o nome dela. Não precisava. Aqui a gente vai somar mais um apenas. Agora a condição é fora da diagonal principal e que são diferentes de zero. Então aqui eu tenho que ver L é diferente de C e o elemento é diferente de zero, ou seja, o elemento atual que a gente está passando por ele, não é? Dentro aqui dos dois fors, ele é diferente de zero. Se for, conta mais um. Então, beleza, no final eu tenho, algum momento aqui, nós vamos imprimir
Antes ele já imprimiu a matriz A, né? Então faltou dar um print aqui falando assim, matriz A, dois pontos. E aí ele vai imprimir a matriz aqui embaixo, ele está imprimindo no primeiro momento sem formatação, vou colocar a formatação então, vai ficar dois pontos, vou colocar assim, 7.2, F. Então o que significa? O tamanho total é 7, parece que o comprimento aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 parece. Vamos tentar 6, mas não tem que ficar idêntico, né? Nós vamos fazer mais ou menos igual e com duas casas decimais. Então, aqui embaixo eu faria o quê? Falta fazer o vetor da diagonal. Então, na verdade, olha, aqui eu estou comparando se o L é diferente de C. Aí ele faz a soma. No entanto, eu tenho que fazer mais coisas aqui dentro. Eu tenho que compor o vetor, criar um vetor constituído pelos elementos da diagonal principal de A e imprimir. Então já posso, na verdade, fazer o seguinte, aqui uma separação. Eu vou fazer dois ifs. Então aqui teria um if. Se o L for diferente de C, ele faz isso daqui, ele vai ter um outro if, tá? E aí ele conta só se for verdadeiro. No entanto, eu teria um else, terei um else para o primeiro if aqui, ó. Então se o L for igual a C, o que é para fazer? Incluir aquele elemento num vetor, que eu já vou inicializá-lo, necessariamente a gente tem que inicializá-lo, para eu fazer o vetor da diagonal ter um valor a mais, que é o valor ali que foi encontrado como sendo um valor da diagonal principal, ou seja, o L não é diferente de C. Então, quando ele for igual a C, eu jogo ele para o vetor de diagonal principal. Então, vet.append, o próprio elemento vai lá para dentro. Estou incluindo o elemento. Tá? Então, veja que um if que tinha end, eu separei ele em dois. Por quê? Eu primeiro estou interessado em somente aqueles que são diferentes de C, para eu vir no else, caso seja igual, o L seja igual a C, ou seja, o número da linha seja igual ao número da coluna, e ele faça parte da diagonal principal. Então, se isso acontecer, ele vai apendar o valor no vetor vet. Se não, ele vai checar se o elemento é diferente de zero, e se for, ele conta. Né? Então, é isso que o programa está fazendo. Então, ele já está armazenando. O que ele está fazendo? Ele imprime a matriz aqui em cima, beleza. Aí depois ele cria um vetor constituído pelos elementos da diagonal principal de A, mas ainda não imprimiu, então tem que imprimir aqui embaixo ainda. Calcular o traço da matriz. Quando ele sair, eu vou fazer o traço ser igual a sum do vet. Então ele vai somar todos os elementos de vet. Vet já tem os elementos da diagonal principal, tá vendo? Porque quando L não é diferente de C, ou seja, quando L é igual a C, ele joga aquele elemento, ele copia aquele elemento, ele apenda, ele insere aquele elemento no vetor vet. Então o traço é a soma do vet. Nós estamos aqui, ó, nós já imprimimos a matriz diagonal, a matriz A, mas agora a gente tem que imprimir o vetor da diagonal. Então mesmo tendo a soma, tem que imprimir o vetor aqui, ó. Então vamos lá, vetor da diagonal. O que eu vou fazer? Na verdade, printf, mas para imprimir o vetor, ele está imprimindo elemento a elemento, então eu vou escrever assim, ó, print vetor da diagonal, aí quebra aqui é para imprimir na frente, então nós temos que fazer o end igual a nada, para ele não dar quebra de linha, e agora a gente faz o for com um i para caminhar no vetor, então eu vou chamar de i de índice, e no intervalo len do vetor vet. Então, cada vez que ele está percorrendo então o vetor vet, ele aqui dentro vai imprimir. Algo como isso daqui que eu vou dar uma cópia. Então, aqui ele vai imprimir, na verdade, o vet de índice i. E aí ele vai imprimir com as mesmas casas decimais e sem a quebra de linha no final. Aí aqui vai faltar imprimir o traço. Então vou dar um print para ele, f, vou começar dando uma quebra de linha, porque aqui ele eliminou a quebra de linha, tá? Então vou começar com essa quebra de linha aqui. E aí ele vai imprimir
traço de A igual a traco, que é a variável usada para armazenar o traço. E aí aqui ele está com um estilo assim, ó, qualquer coisa, ponto 2 casas decimais. Então não preciso, né, dar vários espaços antes aqui, como ele deu para esse caso da matriz. E como ele vai dar na minha impressão do vetor também. Aí faltou elementos não nulos fora da diagonal principal. Então eu vou dar um outro print para essa informação agora. Elementos não nulos fora da diagonal principal. Que variável é essa? É o cont. É o cont que fez isso, tá vendo? Então vamos agora testar nosso programa. Então nós já temos uns errinhos de sintaxe ali. Aqui os 2 pontos. Vamos lá. Entro com a matriz A. Então vou testar essa matriz aqui, só que esse Ctrl C aqui eu acho que ele não vai dar, viu? Não, ele não está dando, tá vendo? Ele não entrou direito com a matriz A e até porque não tem esse A 2 pontos. Vou cortar aqui. E se eu entrasse só com esses valores, vamos ver se ele vai aceitar, mas eu acho que por ser cópia... Ah, aceitou. Do PDF eu achei que não ia dar. Então vamos lá. Soma não existe. Então tem uma variável aqui chamada soma que não existe. Na verdade é soma, esse print está aqui do outro programa, né? Então esse é o problema. Ele não existe essa variável, não existe esse print, ele apareceu do nada. Na verdade ele foi copiado erradamente. Então vamos rodar de novo. Ó, matriz A. Então aqui ele imprimiu alguma coisa errada, tá? Está errada essa matriz, os valores aqui também, apesar de que a soma deu certo. A única coisa aqui está sendo a formatação mesmo, que está com alguma coisa errada. O traço, ponto 2.0, 2.2.0, bem, vet de si, o que está acontecendo? 2 pontos, ele está imprimindo 6.2F, tá vendo? Não está formatando. O que eu fiz errado? Isso aqui está fora, tá vendo aqui que está fora da chaves? O fecha-chaves, fecha-chaves tem que estar depois do F. Toda a parte da formatação tem que estar junto, lá dentro do... Por isso que aqui do traço deu certo, tá vendo? Aqui está dentro, olha. A formatação, ponto 2F, está dentro da delimitação das chaves. E aqui não estava, essa chave aqui estava fechando antes, ainda tá vendo? Então agora sim ele está fechando aqui no final. Vamos lá rodar de novo então. Opa, agora deu um problema aqui, faltou o índice do vetor, é o vet de índice i. Matriz A. Tá aqui, vamos lá. O que está acontecendo, gente? Agora aqui dentro ele também está imprimindo errado, tá vendo? Olha. Engraçado, eu copiei o errado do outro, o outro programa ficou errado, agora eu estou curioso. Bem, então agora, olha, nós temos o 2.5, 0.23, 0, então a matriz foi impressa corretamente, né? Valor da diagonal, aí 2.5, 38200, traço 6.2 e elementos não nulos fora da diagonal principal 3. Então, beleza, agora a gente acertou os prints e funcionou beleza.